Olá, tudo bem com você? Hoje os alunos na sala de aula me pediram para analisar um caso que parece que aconteceu aí num salão de beleza, né? Uma cliente teria esfaqueado o cabeleireiro, né? Então eles me fizeram uma série de perguntas a respeito de qual crime teria ali, se encaixaria no fato, né? Se houve consumação ou não. Então eu vou dar uma olhada nas imagens que eu não assisti, vamos assisti-las juntos aqui, né? E aí eu, como sempre, eu vou trazer os elementos de informação e vocês decidem, né? Vocês tomem aí a decisão de vocês, o que vocês fariam, o que vocês acham, né? Nesse caso específico, tá? Então, vamos dar uma olhada, vou rodar aqui o vídeo, vamos ver o que aconteceu. Corte de cabelo virou caso de polícia aqui na capital paulista. Essa moça que você vê, ó, ela tá totalmente insatisfeita com o corte que o profissional tinha feito na franja dela. Aí sabe o que ela fez? A cliente deu, ó, você acompanha na imagem, uma facada no cabelo. Uau! Bom, Corte de cabelo. vou tirar aqui. O que a gente vê nas imagens é que a moça sacou ali uma faca de cozinha, aparentemente, da bolsa e acabou dando uma estocada nas costas ali do rapaz, né, que ele estava trabalhando, enfim. Bom, a pergunta é, professor, essa situação retrata uma mera lesão corporal ou isso poderia transbordar, ser classificado como uma tentativa de homicídio? Então, eu vou dividir aqui o nosso bate-papo em dois elementos, vou dar informações para vocês e vocês, né, depois comentem, deixem aí o seu comentário, gostei ou não gostei, e compartilhem a informação, tá? Mas principalmente comentem para a gente discutir e debater o assunto. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é lesão corporal e tentativa de homicídio, né? A gente tem que sempre olhar o que nós chamamos de dolo, elemento subjetivo. Dolo é a vontade livre e consciente dirigida a um determinado resultado. Então, qual seria o resultado? O resultado pretendido na lesão corporal é a ofensa à integridade física de alguém. O resultado pretendido quando a gente pensa em homicídio é a destruição da vida humana. Então, falando em homicídio, o objetivo de quem o comete é a destruição da vida humana. Falando em lesão corporal, o objetivo de quem a comete é a lesão à integridade física de alguém. Tá bom, Salinha, agora entendi. Então eu tenho que analisar e tentar deduzir a intenção de quem pratica a conduta. Mas como é que eu entro lá na cabeça dessa moça, por exemplo, para saber o que ela pretendia? Bom, o que o juiz tem, né? O delegado de polícia, quando tem o primeiro contato, o promotor vai analisar o caso, vai oferecer ou não a denúncia, e depois isso vai para o judiciário e o juiz vai também fazer a sua análise lá para dar um encaminhamento adequado para esse caso. Pois bem, como é que isso é feito? Bom, esses profissionais eles vão ter que trabalhar com os elementos circunstanciais, os elementos objetivos do caso concreto, ou seja, a cena do crime. Por quê? Em geral, né, na jurisprudência, na doutrina brasileira, quando alguém é atingido na partes nobres do corpo, como nós chamamos, cabeça, tronco, onde nós temos vários órgãos vitais, cabeça, cérebro, né, o encéfalo, né, uma paulada na cabeça, né, vários golpes no rosto de alguém, na região do tórax. É possível a interpretação, estou colocando tudo no plano da hipótese, tá, pessoal? Estou fazendo uma análise hipotética, essa situação acabou de acontecer, obviamente isso vai passar por N fases de julgamento, etc. É só hipótese acadêmica aqui, estou explicando como é que o direito penal enxerga as possibilidades. Então, normalmente quando se atinge a área nobre, cabeça e tronco, tem vários órgãos, em geral, isso pode indicar que a intenção da pessoa era, de fato, tirar a vida de alguém. Porque você pode perfurar ali uma artéria de grosso calibre, você pode perfurar um pulmão, atingir coração, às vezes, dependendo do lugar do golpe, o fígado, o baço, etc. Ou quando você atinge pescoço, né, que nós temos, como eu disse, artérias importantes, medula, ou até a própria cabeça, né, que você vai ter aí um traumatismo craniano que pode levar à morte da pessoa. Então, nós chamamos a sede da lesão, né, o local onde a lesão acontece, pode ser um elemento indicativo. É claro que nós precisamos analisar vários outros elementos, né? Isso tudo no plano hipotético. Então, o que nós temos aqui, ó, nós podemos dizer que o dolo de matar é quando a gente consegue deduzir
pelos elementos objetivos do caso concreto, que a intenção da pessoa era tirar a vida de alguém. Ou o dolo de lesar, quando os elementos ali, nós podemos ter prova documental, mensagens anteriores, prova testemunhal, ouviu conversas da pessoa dizendo que pretendia apenas machucar e não matar, ou ao contrário, não, eu quero tirar a vida. Então, no processo penal nós temos a prova documental, prova testemunhal e prova pericial. Também a perícia da imagem, perícia no objeto que foi utilizado para atingir. Todos esses elementos podem levar à conclusão, né, de qual era a intenção do indivíduo, não só nesse caso, mas em outros também. Então, dolo de matar, dolo de lesar, tá? Então nós temos essas situações que são deduzidas a partir do comportamento objetivo do autor do crime. Porque eu não tenho como entrar na cabeça de alguém, a não ser que ela confesse, né? Se a pessoa confessa, não, a minha intenção realmente foi essa, e os demais elementos de prova confirmam essa confissão que foi feita, tá? Então, primeira situação que eu queria tratar com vocês aqui é entender o que é a lesão corporal, o que é o homicídio e o que é o dolo, a vontade livre, consciente, dirigida à obtenção de um determinado resultado, ou a ofensa à integridade física, ou a destruição da vida humana, tá? Beleza? Mas vamos entender agora, então, o que é uma tentativa e o que é um crime consumado. O que é o crime consumado e o que é o crime tentado. É importante ter essa visão. No direito penal, nós temos o chamado itinerário do crime, ou em latim, iter criminis, as fases que todo crime ele passa, né? A primeira fase nós chamamos a fase da cogitação, é o momento que a pessoa idealiza que ela vai cometer o crime. Então ela pensa, vou fazer isso, quais são as consequências, quais instrumentos eu vou usar, o que pode acontecer, então ela está cogitando ali dentro da cabeça dela. A segunda fase é o que nós chamamos de fase de preparação. Aí ela vai reunir elementos para poder colocar em prática, né, aquele objetivo almejado. Então, no caso, por exemplo, ela quer entrar numa casa para furtar, ela vai arrumar uma escada para ela poder subir e pular um muro, ela vai arrumar um alicate para cortar um cadeado, enfim, ela está preparando. No caso, pode ser conseguir a faca, uma arma de fogo, para ofender a integridade física de alguém ou tirar a vida, tá? Então, a fase de preparação. Vou adquirir elementos para que eu possa executar o crime. A terceira fase aí começa a ficar mais importante, olha lá, eu coloco em azul, é a fase de execução. É quando a pessoa começa a pôr em prática aquilo que está descrito no crime, né? Então, por exemplo, se for um furto, subtrair para si, para outrem coisa alheia móvel. Então ela vai lá e começa a executar o quê? O apoderamento, o assenhoramento da coisa. Se ela vai matar alguém, então quando é que é a fase de execução? Quando ela começa a desferir os golpes, quando ela começa a efetuar disparos, quando ela começa a dar com pau na cabeça de uma pessoa. Então ela está na fase de execução. Tá? E se ela conseguir alcançar o objetivo pretendido, no caso, ou ofender a integridade física ou tirar a vida, se ela consegue chegar nesse objetivo, aí ela consumou o crime. É a fase de consumação do crime. Beleza, Salinha, eu entendi que consumar é alcançar o objetivo pretendido inicialmente. E o que é tentar? O que é a fase de tentativa? É quando a fase de execução, durante a execução do crime, a pessoa é impedida por circunstâncias alheias à vontade dela. Eu estou disparando uma arma de fogo em alguém, eu erro os tiros, acaba a munição, a pessoa é socorrida e não morre. São todos elementos externos, alheios à minha vontade, que impedem que a consumação aconteça. Quando a gente olha no vídeo, a pessoa ali, a agressora, ela foi contida por outras pessoas. Inclusive, a vítima consegue sair correndo. Nem sei como ficou o estado de saúde da vítima, mas a pessoa, ele consegue fugir. Tal, né, o que a gente observa ali é que houve uma contenção dela, ou seja, circunstância alheia à vontade dela. Será que ela continuaria golpeando a vítima? Não sei. Provavelmente sim, porque o que as imagens nos indicam, pelo menos olhando as imagens friamente, é que ela foi contida. E a tentativa é justamente isso. É quando existem fatores externos que impedem que a consumação do crime aconteça. Ou seja, é a interrupção da execução por circunstâncias alheias à vontade da vítima, tá? E um elemento final é que a fase de cogitação e a fase de preparação não são puníveis no Brasil. A preparação ela é punível somente quando ela tem previsão de um crime autônomo, como, por exemplo, petrechos para falsificação de documento. Então, você ter em casa lá
tinta, impressora, prensa, o logotipo para fazer moeda, por exemplo, para fazer falsificar um documento, só de você ter os petrechos já é um ato preparatório. Ato preparatório para terrorismo, associação criminosa, são tipos penais que eles indicam atos de preparação que o direito penal já pune. Mas, em geral, preparação não é punida. O crime só é punido a partir de que se inicia o momento da execução para frente. Aí sim se pune. Tá, mas como é que pune a consumação e a tentativa? A consumação se pune com a pena cheia, total, né, prevista ali, o intervalo de pena mínimo e máximo, é feito um cálculo dessa pena, e no caso da tentativa, essa pena é reduzida de 1/3 até 2/3, dependendo do seguinte: quanto mais próximo chegar da consumação, né, menor será a redução da pena no caso da tentativa. Quanto mais distante da consumação, maior será a redução no caso da tentativa. Legal? Então, pessoal, olha lá, é punível somente entre a execução e a consumação. O que vem antes, em regra, não é. Somente em casos muito específicos. Bacana? Então, enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí um ok, joinha. Comenta, por favor, o que vocês acham, qual a opinião de vocês a respeito disso, né? E se gostou, também compartilha para outras pessoas. Bacana? Então até uma próxima, um grande abraço.